Mãe, eu vou pedir você para ler a página. Alexandre, você pode fazer a prece inicial depois? Beleza. Vamos lá. A gratidão abre as portas para a minha presença. Embora eu esteja sempre com você, fiz grandes sacrifícios para preservar o seu livre-arbítrio. Instalei uma porta entre nós e lhe dei a chave. Há várias maneiras de abri-la, mas a gratidão é uma das mais eficientes. A gratidão é construída sobre um substrato da fé. Quando as palavras de agradecimentos ficarem presas na sua garganta, você precisará avaliar as fundações da sua fé. Mas quando a gratidão fluir livremente do seu coração e da sua boca, deixe que ela o aproxime de mim. Quero que você aprenda a arte de dar graças em todas as circunstâncias. Perceba quantas oportunidades você tem para agradecer diariamente. Isso despertará a sua consciência para receber diversas bênçãos. Eu amenizarei o impacto das provações quando elas o atingirem. Pratique a comunhão comigo, exercitando a disciplina da gratidão. Vamos orar. Jesus, mestre, irmão e amigo, bons amigos espirituais que nos acompanham sempre, que possamos ser gratos por tantos aprendizados que sempre temos nesse momento de culto cristão no lar. Pedimos, Senhor, que nos assista, nos acompanhe, que sua energia possa nos invadir e renovar, para que continuamos trilhando o caminho da nossa própria evolução. Pedimos, Senhor, que esse momento possa nos transformar mais um pouco e possa beneficiar de alguma sorte todos aqueles que possam estar precisando, emanando toda essa energia positiva que cultivamos nesse momento. E assim nos ampare e nos guie no estudo de hoje. Que assim seja. Que lindo. Nossa, esse primeiro, né, da gratidão aí, dessa página, meu Deus, que coisa linda. Muito bom. Muito bom. Quem quer ler o Evangelho hoje? Levante o seu dedinho. Quem? A Lívia, eu sabia que você ia levantar o dedo. Vamos lá. Capítulo 9, o item 1. Injúrias e violências, é isso? Isso. Vou começar. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, de 21 a 22. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansietude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta,
e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: sois louco. É evidente que, aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Deus e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Bom, essa passagem me lembrou até um pouco o estudo do NEP, né, que a gente fez nos últimos capítulos, né? E o que me chamou mais a atenção é que eu já li várias vezes esse texto, né? E o que me chamou mais a atenção foi a parte da palavra que ele fala, né? Mas chamar o seu próximo, né, ele diz aqui diversos, tratar a pessoa mal, chamar de louco, disso, daquilo, literalmente xingar a pessoa, vamos assim dizer, né, nos nossos dias, né? O que seria de ruim isso? E a gente percebe aqui o poder da palavra, né? O que a gente fala, com certeza, aqui a gente só reafirma isso, que tem poder, a palavra que sai da nossa boca tem poder, sim. Porque quando a gente solta aquilo, é porque aquilo está dentro do nosso coração. Então, a partir do momento que eu trato mal o meu próximo, ou um familiar, ou um companheiro de trabalho, ou alguma pessoa na rua que eu me estressei em algum momento, não sei, numa fila ou no trânsito, aquilo tudo que está dentro de mim, eu simplesmente coloco para fora em forma de palavra. Então, às vezes, toda a energia ruim que está dentro de mim e tal, eu simplesmente jogo uma carga em cima da pessoa. Entendeu? E isso é totalmente contrário à lei de Cristo, que é a lei de caridade e a lei da gente amar o próximo. Então, a gente está fazendo isso muito errado, entendeu? Porque a partir do momento que eu solto, né, essas palavras, foi o que eu falei, você já meio que joga tudo para fora, aquela energia, aquela coisa ruim. Às vezes, se a pessoa não está muito bem, ela está com a guarda baixa, né? Ela pode captar aquilo e isso pode fazer mal, sim, para ela, né? Pro seu perispírito, enfim. Então, essa parte aqui me chamou muita atenção, que às vezes a gente não presta atenção nas coisas que a gente está falando. E eu acho que cabe muito bem aqui aquela frase que falam muito, né, que Jesus fala, orar e vigiar. Porque muitas vezes, lá
lá no centro que eu nasci, né? Sempre tem lá tem sessão de desobsessão e tal, e o dirigente tal sempre fala para a pessoa orar e vigiar. Até que um dia ele parou e falou para o restante das pessoas que estavam ouvindo: gente, quando eu falo orar e vigiar, não é você orar e vigiar, eu vou orar e vou vigiar o outro, porque o outro quer me fazer mal. Não, é orar e vigiar o teu pensamento. O que você está pensando? O que você está fazendo dentro de você? É coisa boa? É coisa ruim? Então, acho que a gente tem que realmente vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas palavras, entendeu? O máximo que a gente puder, porque até palavras mesmo de baixo nível, né? Às vezes a gente pronuncia dentro da nossa casa, não é legal, a energia que elas trazem não é bom, entendeu? Acaba atraindo amiguinhos espirituais que não estão com uma energia também tão boa. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, cuidado como a gente pensa em relação ao nosso amigo, vizinho, enfim. E aí é que ele faz esse contraponto, né? Ele fala dos brandos e dos pacíficos. A gente estava estudando no NEP que o pacífico ele chega num ponto em que ele tem paz dentro dele e ele leva essa paz para os outros. Então, eu acho que a gente possa, ao máximo, tentar fazer esse dever de casa, né? Ter paz dentro da gente, mas também transmitir a paz para o outro. É tão bom, né? Deve ser muito ruim, assim. Eu, graças a Deus, não tive poucos episódios da minha vida em que alguém me tratou muito mal, mas deve ser muito ruim você estar lá simplesmente na sua vida e alguém simplesmente joga aquilo tudo em cima de você, entendeu? Por algum motivo que desagradou a pessoa. Então, eu acho que a gente também tem que ficar atento em relação a isso. É muito pensar assim: eu gostaria que estivesse fazendo isso comigo, que o outro estivesse fazendo isso comigo, me xingando, ou me tratando mal, ou me injuriando na frente dos outros. Eu gostaria que fizessem isso comigo, entendeu? Eu acho que a gente já está num nível, e eu quero que vocês entendam, eu não estou falando num nível de, nossa, somos evoluídos, não, mas a gente já está num nível que no mínimo que a gente tem que fazer é dar uma paradinha para pensar, entendeu? Eu vou chegar e vou despejar tudo em cima do colega, ou eu vou ficar quieto na minha, vou dar aquela respirada, contar até 10, aí eu chego para a pessoa e converso com ela: fulano, você fez tal coisa, assim, assim, assado, não gostei, poxa, não achei legal, vamos conversar? Entendeu? Eu digo isso para mim também, porque às vezes a gente vai muito no automático, né? O nosso lado animal, né? A gente já vai com unhas e dentes para cima da pessoa, e quando a gente viu, já passou e você já se estressou, você já tratou o outro mal, já causou uma confusão. Então, eu acho que isso muito que Jesus traz para a gente, né? É o parar e pensar, entendeu? Eu acho que eu acho que é assim que a gente começa a perceber a nossa real mudança, quando a gente para e realmente analisa o que está acontecendo, quando a gente consegue ficar em terceiro plano em relação à cena que a gente está vivendo e consegue parar e, não, o que está acontecendo? Como é que eu posso me comportar? Eu acho que isso também é quando está acontecendo a mudança com a gente, entendeu? Quando a gente não é tão impulsivo, tão irresponsável com o outro e também com nós mesmos, entendeu? Porque eu, por exemplo, quando trato alguém mal, porque às vezes a gente explode e tal, é normal, depois eu me sinto muito mal. Então, também prejudica a gente, óbvio, a gente se sente, fica com remorso depois, tipo, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu não pensei melhor e tal? Então, eu acho que ser brando e ser pacífico é muito disso, é parar e pensar, ver o que a gente pode fazer, como é que a gente pode se comportar diante de tal situação, entendeu? Algumas situações deixam a gente muito ansiosos, mas aí é parar e falar o que eu posso fazer para tentar apaziguar o máximo possível essa situação. E eu acho que é aí que está a real diferença, entendeu? De da gente que faz um evangelho no lar
da gente que está em constante oração. Essa é a diferença. Não adianta a gente sentar aqui 6 horas todos os dias, fazer o evangelho antes de dormir, fazer nossas orações e tal. Nos momentos desse é que somos colocados realmente à prova, entendeu? Vamos ver se você está realmente entendendo tudo que está se passando lá no Evangelho ao Lar todo dia 6 horas, entendeu? Eu acho que é realmente nessas horas que a gente tem que deixar um pouquinho o lado animal de lado e pensar assim, não, vamos pensar com a cabeça, entendeu? E não deixar a emoção levar a gente. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi. Perfeito. E quando você fala assim, que a palavra tem poder, imagina, o pensamento já tem muito poder, já é como um raio, você vai direto, como uma flecha. O pensamento da gente já tem muito poder, tem muita energia. Imagina a palavra, quando chega a sair da nossa boca. Então, tem muita energia mesmo. E assim, a gente está aqui, a gente está estudando, mas, gente, é difícil. Pelo menos assim, eu tô falando por mim, sabe? Quando a gente vê alguma coisa na televisão, alguma coisa de violência, alguma coisa, a gente acaba julgando, acaba falando coisas que não é para falar, se vocês estão me entendendo. Porque, assim, o bem-aventurado, ele se esforça para compreender o erro da pessoa, que a gente sabe para ser delicado e ser afável com as faltas da pessoa, com as omissões. Mas a gente ainda é muito reativo, né? A gente reage. Quando a gente vê, a gente já está reagindo. Então, esse ponto esse segundo para não reagir é que é muito importante que a gente que está aqui, está estudando todo dia, que a gente consiga achar esse ponto e não fazer, não falar, não pensar já é muito difícil. Que aí quando a gente vê, a gente já está pensando, já está, meu Deus do céu, peraí, deixa eu ver aqui, o que Jesus faria? Mas, ó, é difícil, não é fácil não. Quem quer falar alguma coisa? Levante o dedinho. Ninguém quer falar? Alexandre, vai, Alexandre. Vou trazer de novo, né, a questão da meditação. A importância da meditação nessa hora, né, do você conseguir, durante o dia, parar a sua mente de macaco, né, aquela mente que pula de galho em galho, porque isso ajuda na hora das tomadas de decisão, sabe? Quando a gente pacifica a nossa mente, melhora muito, sabe, nas tomadas de decisão que a Lívia falou, né? Eu acho que a Lívia extraiu muito bem a lição de hoje. E eu penso isso, que assim, é muito difícil ser brando, ser pacífico, é muito difícil a gente agir certo no momento certo, né? Porque a gente está numa lama, né? A gente está envolvido numa lama de energia muito densa, muito densa, muito densa. Então, é muito difícil. E te digo mais, quando a gente está nessa vibe que nós nos encontramos, né, de estudo, de querer se melhorar, de buscar, a gente consegue consertar as coisas muito grandes, muito gritantes, a gente conserta até relativamente rápido. Difícil é a sintonia fina. Então, você já não vai mais xingar a pessoa, você já não vai mais humilhar uma pessoa. Mas, às vezes, como a Lívia falou, uma palavrinha mal colocada pode pegar uma pessoa num momento extremamente delicado e levar a pessoa lá embaixo. E a gente tem que entender que a gente é corresponsável nessas horas, sabe? Eu não sabia. Não, a gente sabe. Foi sem querer? Foi sem querer. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas a gente não pode continuar aceitando, sabe? Que a gente continue fazendo essas coisas. Então, eu, por experiência própria, assim,
Tem um tempo já que eu venho tentando meditar, porque o negócio não é fácil, não. E eu venho tentando fazer esse trabalho, exatamente, e isso já me trouxe alguns benefícios. É muito difícil a gente silenciar a nossa mente. É muito difícil a gente se desvencilhar dessa lama fluídica que nos envolve, né? Então, como a Suzana falou, você dá uma olhada na televisão e quando você vê, você está julgando. Você está julgando, né? Sem a menor condição de julgar, a gente julga, né? Sem a menor condição de entender o próximo, a gente julga, a gente critica, né? A gente age, e não é nos defendendo, longe disso, mas é muito difícil a gente agir diferente num planeta em que todo mundo pensa assim, que toda essa energia que eu estou falando nos envolve. Então, é muito difícil. Então, eu acho que o importante da gente é a gente se perceber, sabe? É o conhece-te a ti mesmo, quais são os seus mecanismos, quais são os seus gatilhos, né? Porque a Lívia foi de uma felicidade quando ela falou que o pacifista não é aquele cara que vai para a rua com a bandeirinha dizendo paz, paz, paz. O pacifista é aquele cara que tem paz em si. Ele tem paz em si. E essa paz é irradiada, né? Mas tudo isso é treino. Disso tudo que eu falei, o que eu queria deixar assim, muito evidente, pelo menos para mim ainda é um motivo de muito estudo pessoal, quais são os meus momentos, sabe? Quais são os meus gatilhos? Como eu reajo? Por que eu reajo? Eu hoje já consigo perceber muito algumas ações que eu não gosto em mim. Então, assim, às vezes eu estou com muito calor e eu sou um porco-espinho. É engraçado, né? Mas eu sou um porco-espinho. Então, a pessoa fala comigo e a minha reação é explosiva, né? Não sei o quê, e depois, ao mesmo tempo, eu volto e falo, pô, que isso? Né? Por que isso? Para que isso? Então, eu estou estudando muito quais são os meus gatilhos, para que eu possa entender, poxa, esse é um gatilho meu, então, quando eu estiver com calor, eu vou me esconder, que aí eu não escuto ninguém, não preciso ser grosso com ninguém, entendeu? Mas brincadeiras à parte, mas a gente entender, poxa, qual é o meu gatilho? Por que eu agi dessa forma? Né? Já que a gente percebe que a gente está agindo de forma não condizente com o que a gente estuda, então por que eu ainda agi dessa forma? Porque aí a gente começa a entender qual é o próximo passo. Opa, então eu preciso prestar atenção. Quando isso, aquilo, né? Eu acho que é bem isso, é o quando isso, aquilo. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Ainda dá tempo? Márcia? Fala, Márcia. Então, é interessante essa colocação do Alexandre em relação a gente estar envolvido nessa lama fluídica, né, negativa, porque isso realmente também afeta o equilíbrio, que a gente acaba se contaminando energeticamente. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, sem citar nomes. Eu recebi um telefonema de uma pessoa muito querida, né? Fazendo uma doação, umas coisas aí que a gente anda fazendo aqui, eu e meu marido, umas caridades, né? E a pessoa caiu, não sei que assunto surgiu, que ela fez uma colocação dos políticos, né? Eu falei, em relação à política, eu nem assisto, eu vejo assim, passando até para poder não ficar vibrando, né? Naquela energia, porque a gente acaba ficando com raiva dos nossos governadores, né? Aí a pessoa falou, minha filha, não dá vontade de matar? Aí como é que você faz na hora para não ser grosseira com a pessoa, né? A pessoa muito querida, né? E ao mesmo tempo você
aplicar o evangelho que tu está aprendendo sem agredir o outro, sem parecer assim que você é puritana ou é a certinha. Você está entendendo? Essa delicadeza eu ainda não tenho. Eu tenho que desenvolver isso. Eu não tenho essa. Aí eu fui pega de surpresa, ah, não, mas não vai adiantar matar ninguém. Falei assim, porque eu acredito em Deus e como ninguém morre, entendeu? Eles vêm e fazem tudo de novo. Eu falei isso, aí fiquei assim, aí a pessoa, mas dá vontade de botar todo mundo num caldeirão e tacar fogo. Aí eu falei, mas não vai adiantar. Aí fiquei assim, sabe? Eu falei, meu Deus, como que eu vou reverter essa conversa, né? Aí eu fui e mudei de assunto, né? Mas é um exercício realmente que tem que fazer, porque essa lama fluídica, ela pega a gente. Se a gente não tiver realmente equilibrado, por exemplo, esse evangelho está sendo maravilhoso para mim, porque é uma dose homeopática diária para eu me equilibrar, para eu entrar no meu eixo, que é aquela coisa que a gente tem que estar escutando, recebendo, internalizando para virar um hábito. Isso está me fazendo bem. Porque eu, na hora, eu falei, não, mas a gente não morre, não adianta. Quer dizer, eu não sei se eu fui grosseiro, não sei, mas me pegou de surpresa. Então, a gente também tem que se preparar para essas situações, né? Porque quando a gente vê, a gente está falando igual as pessoas, né? Fazendo tudo que é. E a pessoa, uma querida, amada, entendeu? Gente fina, mas falou aquilo, né? E eu fui sair pela tangente. Mas é interessante isso. Eu acho que você falou muito bem, eu acho que você se saiu muito bem. Porque nós somos eternas, você falou isso. Não, a pessoa vai nascer de novo. Não, o pior ainda, a pessoa vai ficar em espírito, fazendo mais mal ainda. Quer dizer, não dá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso chamar a Nani? Vou chamar a Nani, então. Nani, 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 vem, Nani. Uma pessoa colocou aí no chat agora que quando a gente mata a pessoa, o problema acaba sendo nosso também. Eu li a mensagem e não vi quem foi que colocou, né? Mas é também uma grande verdade. E assim, Foi a Lívia. Tá. A saída da Marta assim, foi muito bacana. Mas é o que vocês todos falaram, né? A gente precisa muito do autoconhecimento, precisa de se preparando, né? Dia a dia, porque as situações vão surgindo. E à medida que a gente vai estudando, vem a prova, né? E aí, como é que a gente reage? Aí, olha só a responsabilidade, Nani. A pessoa ligou para fazer uma doação, né? Aí depois ela comenta assim com o outro, sabe, a Márcia que faz caridade falou que tem que botar os políticos no caldeirão. Isso, é verdade. Entendeu? Eu fiquei. Eu falei, não posso, porque agora eu sou exemplo. Eu estou em foco, eu não posso, né? Aquela coisa, mas é complicado, né? É um compromisso muito grande, né? Mas eu acho assim que com treino mesmo, com estudo, a gente vai conseguindo lidar da melhor maneira possível com tudo isso, né? E assim, estamos constantemente sendo testados, né? E um dia a gente vai conseguir passar com louvor, com nota 10. Ai, ai. Então, hoje falou-se tanto de gratidão, né? Então, vamos agradecer ao nosso Pai por todas as maravilhas que Ele nos dá constantemente, que possamos acolher todas essas graças, que possamos fazer o nosso melhor e vamos conversar com Ele assim. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, em que sentimos-te aqui, em vibrações fraternais,
fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor a nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor a nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Gratidão, Senhor, por todo o ensinamento, por mais esse dia e mais essa oportunidade de estudo e de aprendizado. Que possamos, Senhor, cada dia sermos melhores do que fomos no dia anterior. Que levemos a semente de amor e de paz aonde quer que passemos. Que possamos fazer a diferença nesses momentos turbulentos. Que tenhamos sempre algo de bom para acrescentar àquele que passa em nossas vidas. Aos espíritos amigos, agradecemos pela fluidificação das nossas águas. E que o remédio que foi colocado nelas seja o melhor para cada um de nós. Que as nossas dores do corpo e as dores da alma sejam curadas. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo, Nani. Vamos tirar nossa foto? Vamos nos preparando. Tá chegando o Pedro, tá chegando o Léo, tá chegando meu pai. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Beijo nos corações. Beijo, até amanhã, Obrigada. Beijo, até amanhã. Maravilhoso.